quando nasci, assim disse minha mãe: escute, menino, escute o doce badalar dos sinos de setembro. Escute-os para nunca esquecê-los, para que te lembres de casa quando for outubro, quando for novembro. Eu escutei-os e de casa me lembro, enquanto ainda carrego minha vela nessa vida de muitos janeiros, mas somente um setembro. A vida é como uma procissão, com aqueles apelos e canções de esperança. Emanamos nossas luzes para quebrar a escuridão, com fé de um dia retornarmos ao berço na liberdade de criança. Quando parti, assim disse minha mãe: te lembres, menino, te lembres da infância e dos sinos de setembro. Te lembres para que saibas o caminho. Te lembres e saudoso retornes para casa, quando venceres a procissão de tua vida. Ao bom Jesus, a palavra encarnada. É nesse espírito de fé e muita oração que viveremos este mês unidos no louvor, na gratidão e na paz ao bom Jesus. Que nos acompanhe ao longo deste mês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa oração ao iniciar este mês é pedir as bênçãos do bom Jesus. Diante de todo o que está acontecendo, nossa palavra é de esperança, nossa palavra é de fé. Não desanimamos, caminhamos juntos, porque o Senhor está conosco, levando a cada lar, a cada coração, a mensagem do Cristo, o bom Jesus. Nossa festa será a festa da oração, a festa da sintonia na fé. Não haverá as concentrações que muito alegram nosso coração. Contudo, a nossa festa acontecerá nesse espírito de unidade, de comunhão, de fraternidade, unido às nossas famílias, cada libertense, cada devoto, cada romeiro, ao longo deste mês, louvará o Cristo, o bom Jesus. É com esse espírito que nós iniciamos este mês, orando ao bom Jesus, a palavra encarnada que nos dá força em nossa caminhada. Eis a voz de fiel
1º de setembro do ano de 2020. É um ano em que vivemos, todos nós, a humanidade vive essa pandemia, e nesse cenário que nós nos encontramos, abrindo aí as festividades, os louvores ao bom Jesus deste mês. O sentimento que vem ao coração é uma mistura de alegria, porque o mês do bom Jesus é o sentimento da tristeza, nesse primeiro momento, pelas vítimas, tantas vítimas da Covid-19, e um sentimento de uma certa angústia por não poder vivenciar tudo aquilo que vivenciamos ao longo de décadas, séculos, podemos dizer, uma vez que essa imagem é venerada aqui no santuário há mais de 300 anos. A emoção de viver o setembro é singular para os nós libertenses, para os devotos, para aqueles que aqui vêm. Neste momento da história, a nossa preocupação maior é com a vida, mas não podemos deixar de celebrar, de vivenciar este mês. Não podemos parar, é preciso continuar. Até mesmo a iconografia, a imagem do bom Jesus. É o Cristo, poderíamos dizer, passando pela pandemia da paixão, passando pelo caminho que vai conduzir pela cruz, ele não para. É o Cristo que, com todo o seu sentimento de amor pela humanidade, ele não para. Os passos do bom Jesus, quem conhece, quem venera a imagem, olhar de perto os pés dele é os pés daquele que caminha. Então não podemos parar. Final de fevereiro, início de março, todo o burbulho, todas as notícias que chegavam, a igreja, não somente aqui em Liberdade, na paróquia, mas a igreja num todo, porque uma das marcas da Igreja Católica é essa comunhão universal. Já estávamos num processo contínuo de oração, porque a pandemia começa de forma mais intensa na Europa, toda a situação na Itália. Quando essa realidade chega ao Brasil, chega aqui em Liberdade, nosso primeiro sentimento, primeira reação, o que vai ser, como vamos fazer, seguindo as orientações das nossas autoridades, dos nossos bispos, a orientação da Igreja vindo pelo Papa Francisco, primeiramente o espírito de oração, de sempre ter a calma, trazer essa palavra do Cristo ressuscitado. A sua primeira palavra era a paz, A paz esteja convosco. Então, esse foi a nossa primeira reação. Qual a visão da igreja frente à pandemia? Qual o sentimento da igreja frente à pandemia que estamos vivendo, coronavírus, Covid-19? Eu dividiria em 3 partes esta realidade que estamos vivendo. Primeiro, o inesperado. O Covid chegou sem ninguém esperar. Esta paralisação do mundo, que nunca aconteceu na história com essa dimensão, chegou sem ninguém esperar. O mundo estava correndo normalmente, com todas aquelas correrias. De repente cai a pandemia. O mundo parou. Ninguém esperava. Isso é um sinal de Deus para nós. Nós devemos nos preocupar com o futuro. Nós podemos viver nesse mundo, mas sem despreocupar com a vida eterna. Muitas pessoas estão morrendo. Não imaginariam que iriam morrer. São jovens, são adultos, até crianças. Inesperado. A gente tem que estar sempre atento. Jesus nos chamou a atenção sobre isso. Vós não sabeis nem o dia, nem a hora. Segundo ponto é que o mundo está sendo chamado a atenção para a efemeridade da vida e a importância da vida no sentido transcendente, ou seja, espiritual. Essa vida não é só aqui na Terra, nós somos criados para a eternidade. A ciência, melhor, os cientistas talvez tenham chegado a um ponto que poderia ter uma visão orgulhosa da realidade. Há muitas pessoas que acreditam na ciência e deixaram de acreditar em Deus.
Acreditava nas coisas materiais, mas desprezava as coisas espirituais. Será que Deus não está sacudindo a humanidade a respeito disso? O homem que é capaz de inventar aparelhos para ir aos outros planetas, inventar um progresso na comunicação, o mundo inteiro está plugado com a internet e tantos outros inventos, mesmo na medicina, agora é vencido por um vírus mínimo que ninguém pode ver. Os cientistas ainda não descobriram qual é o comportamento desse vírus, por que morre tal pessoa, não morre outra. Imagina quando eles fazem um prognóstico, parece que o vírus dá lá um drible. Nenhum cientista na Terra ainda sabe direito o que é este vírus, para mostrar que a razão é importante. O progresso é Deus é que nos dá, mas não podemos deixar de dar atenção à fé, ao aspecto espiritual. O homem não é só matéria, o que vale para o homem não é só dinheiro. Será que os governos não estavam muito organizados aí de forma materialista, com o desejo de ser laico, despreza Deus, como se Deus não existisse? Será que os governos não estão governando como se Deus não existisse? Como se as pessoas que têm fé têm uma coisa secundária? Não. O homem é matéria, é corpo e alma. E o que é mais importante em nós é a parte espiritual, porque ela é eterna. Última coisa é que nós devemos aproveitar o tempo da pandemia, tirando proveito espiritual desse tempo, em 3 aspectos. Na oração, rezar mais, muitas pessoas estão rezando muito mais. As nossas visualizações das missas transmitidas e outras celebrações têm alcançado um número que nós não alcançávamos antes apenas com as reuniões presenciais. Rezar mais, meditar mais e praticar mais a solidariedade. Esta é a grande lição do tempo da pandemia, praticar a solidariedade. Agora, é claro que nós devemos também colaborar com a proteção nossa e dos outros, para que não haja contágio. A pandemia ainda não acabou. Nós devemos então estar com muito cuidado para que ela não possa se expandir e causar morte ou problemas a tantas pessoas. Diante de todo o contexto que foi se agravando e nós buscando aí seguir as orientações, os protocolos, tanto da Secretaria do Município, do Estado, da União, sempre nesse profundo e contínuo diálogo, como está acontecendo até os dias atuais, até esse momento da história, toda a preparação para vivermos aqui o mês de setembro, os louvores ao Bom Jesus, esse jubileu que ficará na história, está acontecendo, mas antes estamos tendo aí conversas tanto com a equipe do município, seguindo a orientação da arquidiocese, para o bem maior, que é a vida. Então, a pandemia chega, nós levamos um susto e agora a gente vai se ajeitando, porque a palavra não pode parar. A grande palavra, a maior frase que perpassa, estou sempre ouvindo, Padre, não vamos ter a festa, porque o mês de setembro, a festa de setembro, a festa do Bom Jesus, o jubileu, é a fonte de alegria. Porque é um tempo bonito em que amigos, familiares, os devotos, achegam-se à cidade. Então, o clima contagia a questão da convivência, a fraternidade, é o filho, é o neto, é o sobrinho, que vem para estar aqui, para conviver. Então, o sentimento, quando muitas vezes se diz assim, Padre, não vamos ter a festa, está implícito aí a dimensão dos amigos, dos familiares que vêm. E a oportunidade que pai, mãe, avô têm para matar a saudade de conviver com os filhos, netos, que chegam até a liberdade, até para este momento. E une-se às celebrações do Bom Jesus. A cidade toda tem esse sentimento aí, vou dizer, de tristeza, mas é uma tristeza que, ao mesmo tempo, ela é carregada de uma esperança também. Porque uma palavra também que vem junto com, se não teremos a festa,
Mas nós temos fé. Isso vai passar. Isso vai passar. Quantas pessoas eu ouvi dizer, olha, padre, assim que estiver tudo liberado, a possibilidade de nós estarmos na igreja, eu vou caminhar da minha casa até o santuário. Isso são pessoas que moram a 15, 20, 30. Há poucos dias alguém, a mais de 60 quilômetros, dizia, eu vou caminhando até o santuário. Já havia essa prática antes, mas esse desejo agora e esse propósito de muitos está muito intenso, né? No sentido de uma esperança. Olha, nós estamos vivendo isso, mas isso vai passar e eu vou lá, no sentido do louvor, do agradecimento. Senhor, Senhor, é setembro e estou aqui. Venho lhe agradecer, Jesus, bom Jesus, que ao meu lar trouxe o amor, esperança e muita fé. Romeiro, devoto, eles que tanta alegria trazem aqui ao santuário, né? Ao longo do ano, as celebrações, sempre na medida das 10, temos essa presença significativa. E ao longo do mês de setembro, essa presença é intensificada. Dia 14 é singular porque é o dia em que eles se organizam para estar aqui. Não consigo imaginar o que estaria no coração deles, na mente deles, em termos de organização. Mas algo que podemos pensar é esse sentimento, esse ano eu não vou. Esse ano eu não vou estar lá no santuário, eu não vou ver o bom Jesus, eu não vou fazer esse processo que anos e anos, né, as pessoas vêm aqui. Trazer esse sentimento, pensar nos seus corações, no seu sentimento, é um desafio muito grande, porque somente quem teve aí a oportunidade, tem a oportunidade de venerar, de celebrar aqui o Setembro de Liberdade, pode dizer algo, né? Então, nós aqui libertenses, os devotos, os romeiros, a gente fica nessa expectativa assim, quando que eu poderei estar de novo? Porque algo que nos últimos anos tem chamado muito a minha atenção enquanto pároco e reitor deste santuário é o encerramento do dia 14, ali após procissão, uma palavra que um dos motivadores da celebração do dia, ele ajudou as pessoas a dizer, né? Ó, bom Jesus, o ano que vem eu estaria aqui. Ao final do ano passado, ao final da celebração, essa frase, esse canto, esse grito ecoou nessa praça do santuário que se expandiu pela cidade e foi no coração do romeiro. O ano que vem eu estaria aqui. Não imaginávamos todo esse processo que estamos vivendo. Hoje, a orientação que a gente oferece, dá, e é para que não venham. E ao mesmo tempo, essa lembrança dessa fala deles, o ano que vem eu estarei aqui, ó bom Jesus. E ainda dava um aceno na direção do santuário para dizer da alegria e da expectativa do próximo ano. Esse sentimento nos seus corações, com certeza, eu quero acreditar nisso, é da esperança que outros anos eles vão poder estar, celebrar, conviver. A missão da igreja é sempre levar a palavra. Celebrar o jubileu é um momento singular em que é uma combinação, podemos dizer assim, de celebrar a palavra, celebrar os mistérios, celebrar os sacramentos e do anúncio. E o anúncio não pode parar. A carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer que anunciai o evangelho oportuna e inoportunamente. Então, esse processo hoje que está sendo vivido nas igrejas e aqui no santuário, de lives, das celebrações, dos momentos de oração, foi o caminho em que a igreja também se adequou, buscou, para que as pessoas não ficassem sem receber a palavra, sem receber aí uma motivação, sem participar de um espírito de comunhão e oração.
Esse documentário, acredito que ele vai poder ser um afago ao coração de tantas pessoas que gostariam de estar aqui. Queremos levar até eles nossa esperança, nossa palavra, dizer, olha, nós estamos aqui, mas estamos unidos a você. A tua presença aqui, nesse momento, não é possível, mas não queremos dizer a você o seguinte, estamos unidos, estamos juntos, e eu acredito que esse documentário poderá chegar a muitos e muitos corações nessa expectativa de dizer, estou com você. Vamos vivenciar esse mês com a palavra do Evangelho, no final do Evangelho segundo Mateus, em que Jesus, ao despedir-se dos discípulos, voltando para o céu, ele vai dizer, ide e anunciai a toda criatura o Evangelho. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É nessa esperança e nessa confiança, nessa promessa de Jesus, eu estarei convosco. É com Ele que nós vamos vivenciar este mês, não somente esse mês, né? Estamos vivenciando todo esse momento da história e o mês de setembro, para nós, todo especial, dizer que o Cristo está conosco, tenhamos confiança, tenhamos esperança. A imagem do Senhor Bom Jesus, do Livramento da Cidade de Liberdade, é uma peça querida em toda a arquidiocese. Uma peça sacra, é claro, querida em toda a arquidiocese. Ela representa Cristo sofredor depois da flagelação e da coroação de espinhos. Os sofrimentos estampados não só no rosto, mas em todo o corpo de Cristo ali, é uma imagem do amor de Cristo por nós. Ele foi capaz de sofrer torturas terríveis e até a morte por nossa causa, derramando o seu sangue por nossa causa. Portanto, aquela imagem, ela tem uma representação muito grande para a Arquidiocese de Juiz de Fora e para todos os visitantes, peregrinos, romeiros que vêm de várias partes para visitar aquele santuário. É uma imagem que expressa, né, o amor que é capaz de tudo fazer e até de doar a sua própria vida por nós, pecadores necessitados de livramento, necessitados de salvação. Eu sempre gosto de trazer comigo um pensamento de que tudo é ensinamento. Por mais difícil, seja com dor, seja com lágrimas, seja com sorriso, com abraços, tudo é ensinamento. A palavra de Deus, ela traz a experiência de um povo que se relaciona com Deus na história. Hoje minha esperança é que tudo isso possa passar, a gente possa voltar à nossa convivência, nosso jeito de ser. A alegria de estar junto, a alegria de conviver. Eu acredito que o maior desafio para nós neste momento é ter que seguir essa orientação do isolamento, do distanciamento social. Minha esperança é que isso possa passar logo. O que vamos aprender, somente a história vai poder dizer.